Então, a gente tem várias formas dessa empatia em termos práticos, né? A gente está falando da inteligência emocional, né? Empatia como ferramenta de boa comunicação, né? Então, para existir uma boa comunicação, o ponto principal é você criar empatia. O que a gente chama também, em termos de investigação, de rapport, né? Rapport é quando você cria uma relação com a pessoa e nessa relação cria-se uma confiança e ela passa a te dar as informações que você procura, que você necessita, né? É um termo bastante utilizado no meio policial, principalmente no meio de investigação, né? E para criar esse rapport, a gente precisa de quê? De empatia. Se você não criar empatia com a pessoa, você não consegue uma comunicação de verdade, né? Então, a gente já teve várias situações onde a gente nosso santo não bateu com o santo de outra pessoa, né? Então tem vários amigos, enfim. A gente acaba que, por uma situação do destino, tem que conversar com uma pessoa onde a empatia não acontece, onde não existe uma química, vamos dizer assim, né? E essa falta de empatia, a gente tem como consequência um diálogo meio travado, né? É um diálogo que não flui. Você não tem uma boa comunicação, você não fala, às vezes, coisas que você faria se estivesse numa conversa mais tranquila, né? Isso por conta da empatia, tá? Então, empatia é a base da comunicação. Existe outra forma de empatia aqui, que é a empatia política, né? O que é empatia política? Então, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Empatia política é a capacidade de se colocar no lugar da sua organização, da sua instituição. É perceber o clima da organização naquele exato momento, né? Isso é uma empatia política. Será que esse é o momento certo de eu trazer essa demanda enfim, para o meu chefe? Será que é o momento certo de eu implementar esse novo processo aqui nessa empresa, nessa organização, nessa instituição? Eu acho que não é o momento adequado. Isso é empatia, é você perceber o ambiente em si, ok? Isso é uma ferramenta de inteligência emocional. É perceber a emoção do ambiente, do conjunto das pessoas, daquela organização. Isso é empatia. E a partir disso, perceber o momento político ou ah, um momento político daquela situação, né? Em vez de ser uma pessoa, de perceber o que ela está sentindo, perceber qual que é o clima da organização naquele instante. Isso é uma habilidade empática derivada, né? Enfim, decorrente, uma habilidade emocional, da inteligência emocional. Empatia cognitiva, né? Então a gente fala de 3 pontos aqui, e aqui a gente vai entrar em uma seara bem interessante, que são as 3 formas de empatia, né? Até a gente chegar na mais elevada, que seria a compaixão. Então, a gente tem a empatia cognitiva, que é você perceber, pensar, entender de forma racional aquela emoção da outra pessoa. Você consegue se colocar no lugar dela, entender o modo, de forma abstrata, como ela está pensando. Isso é empatia cognitiva. Tem um outro nível de empatia que é a empatia emocional. Você já passa a sentir o que outra pessoa sente. E aqui é, é algo que muitas pessoas têm, acaba que elas se sentem sugadas com algumas pessoas, enfim, elas têm às vezes de forma automática, sem muito perceber e não saber controlar. E ele que vai entrar uma forma comum que a gente vê no dia a dia de uma blindagem emocional, né? Que as pessoas, elas... porque essa empatia política, ela é uma abertura emocional. Você entender as emoções do outro e perceber isso no seu corpo, que a gente chama lá de neurônio espelho, né? Então a pessoa tem isso desenvolvido, né? Só que às vezes ela não sabe lidar com isso, ela não consegue compreender, ou não suporta isso, né? E aí é quando as pessoas se fecham nessa empatia emocional, né? Então a gente tem a cognitiva, a empatia emocional. Então a cognitiva, eu consigo compreender, a emocional, eu consigo sentir o que o outro sente,
E na compaixão eu já passo a desejar que a outra pessoa se livre do sofrimento, né? Ou preocupação ou consideração empática, né? Compaixão, consideração empática. Eu já passo a me importar com a outra pessoa, ok? Então tem esses 3 níveis de empatia que é interessante a gente compreender, que vai nos ajudar a lidar com aquelas situações de esgotamento mental, energético também, tá? Que a gente vai ver isso logo mais. Então, empatia cognitiva e emocional, tranquilo. Vamos aprofundar um pouco na compaixão, né? O que é a compaixão? Compaixão é quando a gente tem um desejo que o outro encontre alívio ao seu sofrimento. Isso é um termo clássico, né? De compaixão. Então, a gente percebe aquela emoção, empatia cognitiva, a gente sente a emoção, empatia emocional, e a partir disso a gente deseja que o outro fique bem. Isso é compaixão, ok? E aí tem até um termo mas não precisa preocupar com isso. Qual que seria a diferença de compaixão e bondade, né? Então, bondade é desejo que o outro seja feliz. A compaixão é o desejo que o outro encontre alívio ao seu sofrimento, né? É quando a gente toma alguma atitude para auxiliar o outro, né? Então, a gente percebe, a gente sente e a gente toma alguma atitude, que isso seria a compaixão. Lembrando que, então, a compaixão é uma empatia mais elevada, né? Mas empatia não é concordar com a opinião do outro, né? Então eu posso, às vezes, me deparar com uma pessoa com intenso sofrimento por uma atitude ruim que ela fez. Algo que a gente passa diariamente em dados policiais, né? Então a pessoa está ali sentindo, sofrendo por uma ação negativa, né? Ruim que ela mesma fez. Então eu posso ter empatia cognitiva, eu posso perceber a culpa daquela pessoa, o sofrimento que ela está passando, o contexto social onde ela estava inserida, enfim. Posso ter a simpatia, posso pensar isso de forma, né, mental. Posso sentir às vezes, se eu for uma pessoa que tem uma abertura maior, enfim, eu tiver uma autoconsciência de perceber essas emoções, posso perceber emoções diferentes naquela relação. Isso é ciência, neurônio espelho, né? Expressão das emoções, enfim, a gente já viu isso. Então eu posso ter essa empatia emocional e eu preciso ter a empatia de compaixão, né? Para quê? Para mim terminar esse ciclo e não entrar no esgotamento nervoso, como a gente vai ver, né? Então, mas não é porque eu vou ter compaixão, vou querer que o outro se livre do sofrimento, que eu vou não tomar a ação que deve ser feita. Não é porque eu tenho empatia cognitiva, emocional e compaixão com o criminoso que eu vou abrir a porta da cela e vou mandar ele embora. Não é isso. Eu posso ter empatia, eu posso ter cognitiva, emocional e posso ter, inclusive, a compaixão por ele. Mas ele vai ter que responder pelo que ele fez. É a lei onde nós vivemos. É assim que funcionam as coisas. E esse desejar o bem para a pessoa não vai impedir de eu fazer o meu trabalho. Vai me blindar contra o esgotamento energético dessa relação. Eu acho que esse ponto aqui é importante, que isso não é só, vamos dizer, um autoajuda, enfim, algo nesse sentido, não é uma pregação que às vezes pode parecer ser, né? Mas é neurociência. Neurociência. Tudo que estou falando, neurociência já comprovou, já estudou, já está validado isso, né? Então a compaixão, ela blinda a gente desse esgotamento, ela completa o ciclo. Então eu penso essa emoção, eu sinto a emoção, eu desejo que o outro fique bem, eu completo aquela emoção. A gente falou muito ah, no autocontrole de completar a emoção, né? De não, porque a emoção ela vem e vai embora. Esse é o comum da emoção. Mas qual que é a base ou como que as emoções nocivas se manifestam? Em vez de ela fazer o processo natural, ela faz o processo de continuidade, né? Então, de pegajosidade, de ruminação, né? E acaba que isso vai drenando e vai, enfim, complicando a sua energia. E nesse processo de empatia é mais ou menos isso. Você tem aqui a emoção, você sente,
você compreende, você sente a emoção do outro, você completa. O que eu posso fazer ali para auxiliar essa pessoa? E aqui realmente entra a ideia de nós estarmos unidos. Isso é importante, de nós estarmos todos unidos no mesmo planeta, no mesmo país, na mesma cidade. E é importante que nós façamos o nosso dever para o bem-estar de todo mundo, para o bem-estar social. E, inclusive, às vezes, aprender, fazer, né, o sofrimento que você causa faz parte do bem-estar social. Para aquela pessoa, né, evoluir, aprender, entender, né, ver que errou, ou pagar pelos erros com a sociedade, tudo isso faz parte. E o processo empático, ele não vai impedir que eu faça isso. Na verdade, ele vai me dar mais força, para que eu consiga fazer isso. E não entre nesse dreno emocional que acontece com essa falta de completude da emoção, ok? Então, você sente compreende a emoção, compreende a emoção, empatia cognitiva, empatia emocional e completa aquela emoção com o outro também. Você completa com você, entende a emoção, enfim, tira alguma conclusão daquela emoção, alguma lição, entende, pondera, analisa e completa a emoção, que é a ideia do desapego, né? Você aceita a emoção e desapega. A mesma coisa com as relações sociais também. Mas é importante a gente entender que nossa relação social é uma relação de bem-estar mútuo, né? Nós evoluímos como espécie por conta disso, né? Dessa comunhão mútua entre nós. Então isso é importante, isso é biológico e até metafísico também, mas é isso que garantiu a nossa sobrevivência. Então, é pegar essa emoção e completar, que o outro fique bem, que ele encontre alívio para o seu sofrimento. E como você pode fazer isso? De diversas maneiras. Você pode fazer em ações físicas externas, ou quando você não pode, simples intenção. Você já completa, você desapega. Eu desejo que o outro fique bem. Eu posso fazer alguma coisa? Não posso. Então, que ele fique bem. Isso é a compaixão, uma forma de completar essa, essa relação empática, né? Então, tomamos alguma atitude para auxiliar o outro. Pode ser uma atitude física, né? Aqui está a foto de Maria Teresa. Pode ser uma atitude física ou pode ser uma atitude de intenção, que na grande maioria das vezes vai ser de intenção. Se uma física, sim, pode ser uma física. Um ato externo, uma doação, uma ajuda, uma conversa. Tudo isso é são, é compaixão. Você completar esse processo da empatia, né? Então eu me coloco no lugar do outro, pela perspectiva do outro, entendo, sinto e completo aquela relação, que a pessoa encontre alívio para o seu sofrimento, que ela fique bem, que que eu possa ajudar de alguma maneira. Como? Às vezes com o meu tempo, às vezes com a minha conversa, às vezes com dinheiro, um bem, uma doação, às vezes com a simples intenção. Então, esse fechamento, né? Então, a gente já falou disso. Ah, muitas pessoas se fecham, né? Coloquei lá a imagem da pessoa com o guarda-chuva se fechando para a emoção alheia. Por quê? Eu não quero sentir isso, eu não sei como lidar com isso. É ruim, não é uma sensação, não é uma emoção boa, é uma emoção que nem minha é. Então eu não quero viver com isso, eu não quero, né? Mas a gente foi feito para isso, né? Neurônios de espelho, estava lá. A comunicação, de expressão das emoções, a gente já viu também. Então, existem pessoas que já nascem com uma sensibilidade maior. E acaba que, por não saber lidar com isso, elas se fecham para não. Porque você sente no seu corpo a emoção da outra pessoa, e às vezes não é uma emoção agradável, né? Não são emoções de felicidade, contentamento, né, filho, aquelas emoções que a gente viu. Não, são emoções mais difíceis. E a gente se fecha, não, eu não quero, eu não sei lidar com isso, eu não quero mexer com isso mais. Beleza, só qual que é o problema? Você se fecha para as outras também, para as emoções agradáveis, suas próprias e de sua família, de seus amigos, né? Porque isso também é contagiante, as emoções agradáveis, né? Essas são mais fáceis, né? Então, aquela pessoa que está feliz, aquela pessoa que emana amor, emana, né, tranquilidade, a gente quer estar perto dela. Aquela pessoa alegre, risonha, a gente quer estar perto dela. Porque é bom, a gente se sente bem, né?
E aí, isso é tranquilo. Lidar com isso é tranquilo. Agora, lidar com as emoções negativas exige um pouco mais. E quando a gente não compreende e sabe lidar com isso, a gente se fecha. E se fechar, a gente se fecha para tudo que a vida nos tem para nos dar. Então, a compaixão é importante para que você consiga sentir felicidade nos seus momentos pessoais, com seus amigos, porque faz parte da vida. A vida não é só emoções positivas. A gente já falou sobre isso. O desapego é isso. O apego a emoções positivas te dá emoções negativas, te leva ao sofrimento. Então, você tem que saber lidar com todas essas emoções, com os altos e baixos. Isso é inteligência emocional. Então, isso já foi explicado, né? Então a compaixão é o remédio do cansaço, exaustão emocional e esgotamento nervoso, né? Então, às vezes, você trabalha em ambiente pesado, onde tem muita essa troca, e você, às vezes, não completa isso. Não completa, é só um desejo que a pessoa fique bem, que ele entenda, que você pega essa emoção, compreenda que essa emoção não é sua, né? Faz parte dessa pessoa, do ambiente onde você está, e completa aquilo. Igual você faria, né, naquilo que a gente entendeu no autocontrole, né? A emoção vem e vai. A emoção vem e vai. Tanto as boas quanto as más. As negativas e as positivas. Mas quando a emoção vem e ela continua por tempo demasiado, aí já é um processo mais crônico não saudável, né? Mesma coisa com as relações sociais, é a emoção do outro. A emoção do outro vem, eu entendo, eu sinto e eu completo. Que o outro fique bem e continue. Agora, se eu não, eu, eu entendo, eu sinto, não quero, me fecho e eu continuo levando isso. Eu não completo essa emoção. E o que é completar a emoção na empatia? É a compaixão. Na verdade, é o remédio, né? Para o cansaço, exaustão emocional, esgotamento nervoso. Então, quais são as etapas? É isso. Lembra? Então, é parecido com o autocontrole, né? Aceitação e desapego. Olha o tanto que é idêntico, né? Aceitação e verificar alguma atitude viável ou intenção de bondade e compaixão, que é o desapego. Eu aceito aquela emoção, eu vou fazer o quê? Verificar se tem algo que eu posso fazer. Compaixão ou bondade, que a pessoa fique bem, que ela se livre do sofrimento. Ok? Então é isso, sobre. Uhum, é isso mesmo que a gente viu, né? Então, sobre a empatia, eu acho que é isso que é a nossa lição principal, né? Entender o que é empatia, ver como a empatia pode nos auxiliar, né? Em, em nossa vida, porque nós vivemos em sociedade. Nós precisamos disso, né? Quando a gente fala de um mundo com IA, a IA crescendo e acelerando no modo que está, né, do jeito que está, uma coisa que vai diferenciar a gente da IA, já estou substituindo vários empregos, é a empatia. A IA pode entender de empatia. Você pode perguntar para ela sobre isso. Ela vai te explicar, ela vai analisar, ela vai ponderar bem, fazer relatórios, enfim, gráficos, vídeos, áudios sobre empatia, teorias da empatia. Mas quem pode sentir é só nós humanos. E quem pode sentir e ter inteligência e utilizar esse sentimento, essa capacidade emocional para o nosso proveito, o nosso crescimento, é só o ser humano. É isso que vai diferenciar você de uma máquina. Empatia, que é algo social, relacionado às nossas emoções. E ter essas habilidades, a gente chama de soft skills, né? Alguns chamam isso outros chamam de hard skills, são hard skill é aquilo que é técnico, né? Aí eles dão o nome de soft skill para aquilo que é mais suave, que é mais sutil. Mas esse soft skill vai virar um hard skill, porque ele vai ser aquilo que vai diferenciar a gente no meio dessa IA que está crescendo, né? A cada dia, a cada minuto, né? A cada hora tem uma coisa nova acontecendo. Então,
a empatia, a inteligência emocional é aquilo que vai garantir a nossa sobrevivência, inclusive empresarial, né, no mercado também. E aqui a gente vê isso de forma bem clara, né? No mundo corporativo, enfim, a empatia como ferramenta fundamental para um bom atendimento. Você tem que ter empatia para atender a pessoa bem, né? E aqui eu tenho o privilégio de estar num serviço público, aonde isso faz parte da essência do serviço. E eu falo isso direto nas aulas, né? Gente, é muito mais fácil a gente conseguir extrair, né? E aí a gente volta um pouco lá na aula da motivação. É muito mais fácil extrair um propósito altruísta no serviço público do que em outros locais. Lógico que sempre existe, está todo mundo agindo, né, para o bem da coletividade. Mas no serviço público a gente tem essa facilidade a mais. E a empatia é necessária nesse processo de relação, seja com seus colegas, seja com seus clientes, né? Ter empatia é importante, né? O fundamental de um empresário, de uma empresa, de uma instituição é o seu cliente. Então você tem que ter empatia, saber agradar, saber vender, né? Isso parte da empatia, dessa relação, né? Você entende que aquilo que você tem, o seu produto, o seu serviço é importante para aquela pessoa, e a partir disso você passa a ter um diálogo com aquela pessoa, entender o que ela sente. E a partir de entender o que ela sente, você pode oferecer uma solução para aquele problema dela. Isso surge da empatia, de perceber isso, de ter essa habilidade, né? Então, empatia, enfim, tem várias facetas em importância fundamental no nosso meio social, ainda mais atualmente com essa expansão da IA, e aquilo que nos difere, aquilo que nos coloca como humanos, aquilo que na verdade deixa de ser uma soft skill e passa a ser uma super hard skill. Então, a empatia é uma qualidade importantíssima e a gente precisa dessa qualidade no nosso dia a dia, ok? Então é isso. Sobre empatia era isso que eu precisava falar com vocês e a gente continua no nosso próximo encontro.